Deus tem uma palavra para o teu coração, para o meu coração, para o nosso coração nessa noite. Amém? Você crê nisso? Amém? Então fique preparado que com certeza Deus quer falar algo para nós. Essa fim de semana nós tivemos os nossos início dos nossos 2 encontros no domingo e foi muito maravilhoso. A palavra que foi ministrada domingo de manhã foi a mesma de domingo à noite. Hoje ainda vamos dar uma pegada, parte dessa palavra, e ela ainda será ministrada nos nossos GCs. E eu estou muito feliz porque eu creio que o ensino, ele se repetindo, é bem mais fácil de nós aprender e de nós gravar também aquilo que Deus quer falar no nosso coração. E é tão bom quando a gente lê, quando a gente ouve, e como a gente grava coisas, às vezes, que ficam vivos na nossa vida. E a palavra de Deus, quando ela vem, ela sempre vem com um propósito a que nós sejamos sempre tratados. Ela nunca vem para nos derrubar, para nos desestimular, para nos desestabelecer, mas sim, ela vem para estabelecer algo em nós, nas nossas vidas. E eu estou muito convicto do que o Senhor tem falado aos nossos corações. Ele quer realmente nos levar a novos níveis, levar a um nível mais alto daquilo que Ele quer fazer. E muitas vezes nós ficamos parados, estabilizado no lugar, e o Senhor quer que nós passe, que nós chegue a níveis mais altos na nossa vida espiritual, e por isso a importância de nós nos agarrar com firmezas aos ensinos que o Senhor tem nos dado. Então eu queria ler no capítulo 15 de 1 Samuel, hoje eu vou ler a partir do versículo 24, semana passada, fim de semana, a gente tratou nesse capítulo do 1 ao 23, mas hoje eu quero dar sequência, porque uma das coisas que eu acho interessante é que não é a maneira como nós começamos a nossa vida, mas é a maneira como nós terminamos a nossa caminhada. E aqui nós temos um grande exemplo para nós nos espelhar, para nós olhar e até pôr isso como um modelo para a nossa vida. Então, abra aí, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24 em diante. O que nós estamos tratando é da história do rei Saul, e hoje nós vamos tratar algo muito importante a respeito da desobediência. Lembrando que o nosso tema deste mês é o seguinte: é melhor obedecer do que sacrificar. Esse é o tema que nós vamos usar o mês todo, e eu gostaria que você marcasse bem esse versículo, que é de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz a palavra do Senhor, diz assim, eu vou ler o versículo, 1 Samuel 15, versículo 22, que ele é o nosso tema. E está escrito assim: porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Então, o nosso tema, poderíamos repetir junto? Eu inicio, vocês me acompanham. Eis que obedecer é melhor que sacrificar. Amém. Esse é o nosso tema desse mês. Então, versículo 24 agora. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles.
Mas agora peço que você perdoe o meu pecado, volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você, porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do seu manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: pequei, mas honre-me agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, o seu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este o adorou, o Senhor. Samuel disse: tragam aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agora Agag veio confiante e disse: certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Até o final da sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. E aqui nós, esse fim de semana, falamos a respeito do que Deus tinha pedido a Samuel. O que era para Saul, né, fazer. E o profeta vem, traz a ordem, a palavra de Deus, o profeta Samuel, traz a palavra de Deus a Saul e diz: ouve as palavras do Senhor, e dá um comando, né, para Saul. E Saul obedece, em parte, a ordem do Senhor. E nós aqui podemos ver a situação de uma pessoa que desobedece a Deus, né? Muito triste poder ver a história que era para ser uma história tremenda, a história do rei Saul, se torna numa trágica história. Uma história muito trágica, muito triste e que começou tão linda. Eu costumo, quando olho para essa história, eu gosto sempre de me lembrar do começo, quando Deus chamou Saul. Um rapaz preocupado, né, filho esqueci o nome, de Quis, né, e saiu procurar as mulas, né, do seu pai com mais um colega, e nessa caminhada Deus o leva ele até o profeta Samuel, e a partir dali Deus muda a vida de Saul. Um homem comum se torna um escolhido de Deus, um rei para reinar sobre a nação de Israel. Uma história maravilhosa de linda. Mas quando Deus começa a provar o coração de Saul, a gente percebe que o coração de Saul não era íntegro com Deus. Não era um coração voltado às coisas do Senhor, o seu Deus. E a partir de então, nós vimos até domingo, até o versículo 23, a desobediência de Saul, no que nós vimos agora aqui, a conclusão, quando o profeta Samuel traz para o meio o principal que era para ter sido destruído, o rei, Agag, e despedaça ele na espada.
Isso é uma coisa interessante, porque a gente observa que um líder, um profeta, um sacerdote, ele não pode em nada negligenciar as coisas de Deus. E me chama a atenção aqui a atitude do profeta Samuel, que ele vem, dá uma palavra de Deus a Saul, caminha vendo todo o processo na vida de Saul, mas aquilo que era para Saul fazer, acabou o próprio que tinha trazido a mensagem para Saul fazer, tendo que ele executar a ordem de Deus, para que acontecesse aquilo que Deus queria. Mas infelizmente a vida de Saul, ela ganha um curso terrível, né? Ganha um caminho triste, né? O que isso serve de muito para nós aqui hoje, que somos muitos líderes, né? Aqui de setores, líderes de GCs, né? Líderes de departamento, e isso serve para nós, essa palavra. Serve para qualquer um de nós que somos líder na nossa casa, que às vezes temos um grande compromisso com a nossa casa, com a nossa família, e negligenciamos aquilo que Deus estabelece para nós, onde nós primeiro temos que reinar, que é em Jerusalém, na nossa casa. E o rei Saul deixa um péssimo exemplo, né, como líder, para que nós possamos observar e não fazer. E o que me chamou muita atenção é que quando Saul vê que Deus o tinha rejeitado, né, e que tinha tirado dele a autoridade de reinar, ele queria que pelo menos ele continuasse sendo conhecido como líder dos homens. Uma coisa triste, né? Uma liderança de aparência, uma liderança falsa que não era verdadeira. E ele, no versículo 24, ele diz: pequei e transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou. Ele dá uma falsa humildade e diz: porque temi o povo. Olha só, porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Se Deus nos dá uma ordem, nós não precisamos ter medo de agir debaixo da autoridade de Deus, né? Porque era para Saul ter concluído aquilo que Deus lhe pediu, mas ele vai e faz aquilo que Deus mandou de qualquer forma, faz só parte, mas acha que ele tinha que continuar sendo aquele rei que Deus tinha escolhido. Então aqui fica para nós algo que não adianta nós querer ser conhecido pelo povo, ou ser honrado pelo povo. O líder, ele até pode ser honrado e deve ser honrado pelo povo, mas quando ele é um líder obediente, que obedece às lideranças que estão acima dele, que é Deus primeiro e depois as pessoas. E não foi o caso de Saul, ele não obedeceu à voz de Deus, não obedeceu o profeta que veio, trouxe a mensagem para ele, o que era uma coisa tão simples e que se tornaria tão fácil para Saul, era executar a ordem de Deus. Ele prefere ouvir as pessoas e até o próprio coração dele, o ego dele, o orgulho dele de querer ter coisas na terra, mas não quis, né, obedecer à voz que vinha do alto para ele. E no versículo 27, 26, Samuel diz para ele: eu não voltarei com você, porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. E quando Samuel se virou, versículo 27, se virou para ir embora,
Saul segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. Olha que humilhação. Não seria tão triste, né, chegar alguém aqui e pegar e tirar alguém de nós e dizer: ó, tu está saindo desse lugar porque você rejeitou a voz de Deus e Deus tem alguém melhor que você. Não seria humilhante isso, né? Deus teve que buscar alguém. Deus ainda não tinha um plano para buscar o rei Davi, que era apenas um menino que apenas cuidava de ovelhas. Mas devido a essa atitude de Saul, Deus teve que enviar o profeta, né, à terra de Davi, à terra de Jessé, buscar um filho dele que era Davi. Uma pessoa íntegra que se preocupava e que cumpria ordens primeiro do seu pai. E que tinha um coração segundo o coração de Deus. Deus diz pela boca do profeta Samuel que Deus tinha achado alguém melhor que Saul. Muito triste ouvir isso, né? É muito humilhante, né, alguém se dirigir para mim com uma palavra dessa e dizer: ó Elton, Deus tem te rejeitado e Deus tem alguém melhor que você para colocar no seu lugar. Aí eu começo a implorar, né, ao meu pastor: não, me honra aqui diante dessas pessoas, me honra diante dos meus irmãos, né, para que eu adore a Deus, para que eles não vejam que eu tenho sido rejeitado por Deus. Não seria vergonhoso isso? Não seria triste, né? Passar por uma... Seria isso, seria Deus, né? O pastor Haroldo vir aqui hoje e me arrancar daqui, né? E dizer que Deus tinha escolhido alguém melhor do que eu para colocar no meu lugar. Trágico, triste seria acontecer uma situação dessa. Foi o que aconteceu com a vida do rei Saul. Um líder que tem um fim trágico, né? E uma das coisas que eu achei importante é que Deus, né, Ele não quer que nós ganhe honra, Ele quer que nós deixe a honra para Ele. E aqui a gente vê que Saul, ele honrou os homens. A gente podia ver em 1 Samuel capítulo 2, né? 1 Samuel capítulo 2, a gente pode voltar um pouquinho aqui. Eu quero ler esse versículo 30. Versículo 30 diz assim: portanto o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Deus não aceita. Isaías capítulo 51, versículo 12 e 13, também nós podemos ver, eu queria que abrisse ali Isaías 51, versículo 12 e 13, diz assim, versículo 12 e 13, olha o que diz: eu sou aquele que os consola. Quem então é você para que tenha medo do homem que é mortal, ou do filho do homem que não passa de erva? Porque você se esquece do Senhor que o criou, que estendeu os céus e afundou a terra, e todo o dia, sem cessar, teme a fúria do opressor,
que se prepara para destruir onde está a fúria do opressor. Então veja bem, que se nós temer o homem, foi o caso de Saul. Saul, ele ficou com medo, né, daquilo que os homens começaram, né, e nós temos alguns exemplos, grandes exemplos na Bíblia de homens que se preocuparam, né, com o que os homens iam fazer. E ofereceram sacrifícios antecipados, né? E eu vejo assim que uma das principais características de um líder, né, é ser temente a Deus. Obedecer a Deus, a voz de Deus, não vai em nada nos atrapalhar, sabe? Obedecer a voz de Deus não vai nunca nos deixar mal diante dos homens também. Porque uma das coisas que é notável é que nós temos às vezes medos das coisas, sabe? Eu tenho algumas vezes ministrado sobre o medo aqui na igreja. E o medo é uma das coisas que leva a nós ser pessoas inférteis. Nós não conseguimos ser produtivos, porque o medo atrapalha nós de evangelizar, o medo atrapalha nós de se posicionar, às vezes, em lugares, né? E principalmente, o medo, ele é uma das coisas que mais atrapalha a obra de Deus. E aqui nós temos um exemplo do rei Saul, que temeu o povo. E às vezes nós temos medo dos nossos familiares, é o primeiro lugar que a gente tem medo. Puxa, quando eu vou servir a Deus, eu digo por mim, pela minha esposa, que nós não nascemos num lar cristão, e nós tínhamos outras tradições na nossa casa. E a primeira coisa que nós tínhamos era medo do que iam falar de nós, dos nossos amigos. Eu tinha medo dos meus amigos, das pessoas que me rodeavam. E isso foi um obstáculo para mim avançar na obra de Deus, até que eu me libertei do medo. É uma libertação, e Saul não conseguiu se libertar do medo. Ele preferia ouvir as pessoas, mas não quis obedecer ao Senhor. E eu já falei aqui, quando me converti, que eu tinha medo e vergonha dos meus vizinhos. Eu escondia que eu era cristão, e eu passava com a Bíblia escondida debaixo do braço, para um outro lado da casa deles, para eles não verem que eu ia indo para a igreja. Mas quando eu me converti de verdade, o meu coração se tornou do Senhor, aí eu ia lá dentro da casa deles falar do Evangelho para eles. Mas demorou um tempo. E muitas vezes, queridos, esse é um dos problemas que nós enfrentamos e que perdemos a oportunidade da bênção de Deus. E a gente vê que diz aqui: longe de mim, diz Deus, eu vou honrar quem não me honra. Então eu creio que aqui, quando nós olhamos para esse texto, né, Deus está nos dando aqui um grande ensinamento para que nós olhe para aquilo que Jesus fez. Que nós tenha o cuidado de olhar a obediência que teve Jesus Cristo, Filho. Ele é o nosso exemplo. Ele não teve problema com o escárnio que ele sofreu, com a afronta, com a humilhação, com a desonra. Mas nós, às vezes, queridos, e deveríamos talvez estar mais na frente nessa área, nós estamos ainda muito tímidos na questão de posicionamento de filhos, né, que precisamos declarar o nome do Senhor. Como filhos, como escolhidos, como sacerdotes, né, nós não
temos obedecido totalmente à voz do Senhor. E uma das coisas que Deus tem muito ministrado à minha vida é: será que nós estamos sendo obedientes a Deus como igreja? Será que nós ainda não estamos negligenciando a ordem de Deus como Saul? Que Saul fez parte da ordem, do que Deus pediu. Só parte. E a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul. E eu comecei, sabe, de um tempo para cá, eu tenho muito parado para ver essa questão da obediência. Porque Deus chama nós para uma vida de entrega total. Mas às vezes nós não entregamos total. Vê que Saul é quando ele teve lá na terra dos amalequitas, era para ele ter destruído tudo. Mas aconteceu que algumas coisas eram importantes para ele e ele não pôde destruir, ele não quis destruir. E nós, às vezes, nós não temos a coragem de enfrentar como cristão e confrontar o erro, confrontar o pecado da forma que ele é, porque às vezes estamos ainda presos em alguns erros. Estamos presos em algumas áreas e aqui nós vimos a questão que o rei Saul, o coração dele não era íntegro de Deus, era parte. E isso fez com que Saul fosse rejeitado. E no versículo 29, diz: também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: pequei, novamente diz, mas me honre agora diante dos anciões do meu povo, diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, o seu Deus. Veja que a intenção de Saul era só ser visto pela sociedade como um líder, mas ele não estava nem aí com Deus, ele não estava nem aí com a ordem, com o pedido que Deus tinha mandado para ele, e ele queria mesmo que fosse honrado e diante do Senhor, diante dos homens e não diante do Senhor. E tem um texto no Evangelho de João, capítulo 5 e o versículo 44. Evangelho de João, capítulo 5 e o versículo 44. Olha só. Como podem crer vocês que aceitam a glória um dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? E João também, capítulo 12, 13, deixa eu ver aqui. Doze, 43. A mesma, olha o que diz 12:43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então veja que uma das coisas que, às vezes, a gente pode olhar para esse caso de Saul. Ele queria só a glória dos homens. Mas a glória de Deus para ele estava totalmente indiferente. E nisso foi que Deus o rejeitou e o reprovou ele totalmente. A gente vê no versículo 30 e
e 5, né? Diz assim: até o final da vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Então veja que uma das coisas mais tristes é Deus liberar uma expressão dessa sobre um filho, né? Ter se lamentado, né? E uma das coisas que a gente pode observar, essa questão da obediência, nós primeiro como filhos em casa, né? Eu creio que vai ser muito abordado esse tema agora nos próximos, sobre nós obedecer a Deus em casa, na escola, né, em outros lugares. E uma das coisas aqui que eu estou tentando abordar é que Deus tem uma tarefa para cada um de nós. Deus chamou nós com uma missão. E nós temos assim, de certa forma, negligenciados essa missão. Nós não temos ainda avançado em certas áreas que Deus quer, e uma das coisas que eu tenho visto, e que nós estamos começando agora a entrar, em alguns lugares, através da oração, nós estamos entrando e muitas portas estão se abrindo. E hoje cedo, quando eu voltei da oração, falei para a Marli, eu falei: meu Deus, que coisa tremenda é a gente poder viver um tempo grande com Deus. Eu vim para baixo para orar aqui, e estava aquela chuva forte, sabe? Estava muito bom de ficar na cama quando o Senhor me despertou para vir. Mas eu fiquei aqui, eu fiquei pensando, e aqui com o Senhor, a gente não entra em alguns lugares, porque às vezes nós não queremos. Porque aí eu estava orando e Deus estava me dando palavras, me dando textos para que a gente tenha amparo da palavra de Deus para nós entrar em alguns lugares. E agora eu vi a Andressa orando aqui, e o Senhor quer que nós entremos nessa cidade, não só nas escolas, mas nas empresas, nos comércios, né? Já fiz muito isso, e às vezes eu faço agora menos do que eu fazia antes. E talvez o nosso exército aqui precisa se levantar e criar algumas estratégias para que nós não entre só no lugar, mas sim em muitos lugares onde o Senhor quer que nós entre como igreja. Porque nós temos uma ordem de Deus para ir e pregar o Evangelho. E nós temos um respaldo do Senhor Jesus, que diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Então nós podemos entrar nesses lugares com os nossos discípulos, com os nossos GC, criar estratégias, porque Deus não deu só uma porta para nós abrir um GC e ficar ali naquela porta. O GC é uma igreja evangelizando, o GC é a igreja viva, o GC é aquele que avança, o GC é aquele que alcança na sua volta. E nós temos que criar muitas estratégias para que nós não venhamos perder a oportunidade de fazer aquilo que Deus nos deu, de começar a ganhar os nossos familiares, porque uma das coisas mais importantes é nós ser testemunhas em Jerusalém. A gente vê que a vida do rei Saul, ele começou a não ser testemunho nem em casa, porque trouxe uma destruição sobre a casa dele foi rejeitada, a Bíblia diz. Agora veja que tal responsabilidade está sobre nós, como reis e profetas e sacerdotes que somos. Há uma grande responsabilidade de Deus sobre a nossa vida, para que nós obedeçamos a voz de Deus. Nós não podemos ser desobedientes à voz de Deus, queridos. Há uma ordem de Deus aqui, para que nós cumpra todas as palavras do Senhor. Isso aqui, nós podemos trazer para hoje.
Porque nós temos uma ordem hoje do Senhor Jesus. Nós temos uma ordenança dele. E para nós ser obediente, queridos, não é só dentro de casa também. Nós temos que sair e manifestar o Evangelho ao mundo, a outras criaturas. Nós temos que ir por todo mundo pregar o Evangelho. Se cada um de nós obedecer a nossa parte, não ficará ninguém sem ser alcançado com a palavra de Deus. Se cada um de nós cuidar de um, o mundo todo seria cuidado. Luiz Alves todo seria cuidado. A nossa casa toda seria cuidada. Mas está faltando ainda um posicionamento maior nosso como igreja. E eu chamo a nossa atenção, queridos, que parece tão antigo essa palavra. Mas se nós for olhar, ela é muito atual para os nossos dias. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós prosperamos. Nós nos tornamos frutíferos. Porque quem faz a obra através da nossa vida é Deus. Pela nossa obediência, pela nossa submissão à autoridade de Deus. É isso que torna nós, igreja, uma igreja vitoriosa. É isso que faz nós ser uma igreja bem-sucedida, quando nós obedecemos aquilo que Deus nos pede. E nesses dias, e aqui eu fecho com esse texto de Mateus 28, que essa seria, eu creio, queridos, uma ordem para hoje, sabe? Uma ordem para esses dias, porque ali é uma ordem para Saul, mas aqui há uma ordem para nós, os discípulos. É bem diferente, mas é para esses dias. Em Mateus 28, 18, olha que diz a palavra do Senhor. Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos ordenado. Eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Quer andar com uma companhia de Jesus até o último dia? Obedeça a sua palavra. Obedeça, porque às vezes nós queremos fazer alguns sacrifícios, como nós vimos ali domingo, e que eles não têm valor para Deus. Deus não pediu para nós fazer sacrifícios. Deus pediu para nós fazer a sua obra. Deus chamou eu e você, queridos, para essa tarefa honrosa, que é servir ao Senhor de uma forma tão simples como você é. Deus não mandou você mudar de jeito. Deus só quer que eu seja obediente como eu sou. Deus escolheu, diz Paulo, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu você, Ele escolheu eu, para nós fazer uma tarefa, queridos. Ele não escolheu nós por alguma outra coisa, não. Mas uma coisa Deus espera, que nós o honre. Honre o Filho. Ele diz que quem honra o Filho, honra o Pai. Então é necessário que nós, nesses dias, nos levante num tempo de obediência. Sabe, queridos, não há
mais tempo para nós esperar para fazer a obra de Deus. A ordem já foi dada. E as portas estão abertas, queridos. Nesses dias, se abriu tantas oportunidades, de uma oportunidade, nós estamos entrando em várias oportunidades, porque os discípulos estão se levantando. Mas há necessário que todos nós, queridos, nós aprenda que uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é orar. Quando eu orava hoje, falava com o Senhor me abriu a minha mente com tantas coisas, né? E eu nem sei porque eu estou aqui falando isso, mas tantas coisas que Deus colocou na minha cabeça. Mas eu queria encerrar dizendo, né, que se Deus fala, mas nós não obedecemos, queridos, não adiantou de nada. É tolice, né? É sacrifício de tolo. E Deus não recebe. Mas quando nós obedecemos a Deus e honremos, nós podemos ir, queridos, que o Senhor vai tirar de nós todo o cansaço, toda a fadiga, toda a opressão, sei lá o que se levanta contra você. Se nós ir debaixo da autoridade do Senhor, nós não precisaremos nos preocupar, porque Ele diz que Ele vai e está conosco, que Ele irá diante de nós, e Ele diz aqui que Ele vai estar com nós, e eis que eu estou com vocês, Ele diz, todos os dias até o fim dos tempos. Está perto o fim dos tempos. Está perto. Nós temos que estar fazendo, para que quando o Senhor venha, nos encontre fazendo a obra dEle. Amém, querido? Se coloque de pé, para nós encerrar. Eu não esgotei esse tema. Eu creio que semana que vem, esse fim de semana, vai ser o irmão Cris que vai estar, né, dando sequência a essa palavra. Tenho certeza que ele vai aprofundar, e nós temos mais 3 ministrações para aprofundar em muitas outras áreas. Eu procurei despertar nós para obedecer a Deus. Obedecer a Deus é melhor que nós se sacrificar. É melhor que nós sofrer, é melhor que nós passar por momentos difíceis da nossa vida. Amém, queridos? Eu sei que nessa semana nós vamos ter GCs, nós vamos ter os nossos GCs todos funcionando. Semana passada foi de comunhão, muito lindo, todas as comunhões, mas essa semana vamos fazer convite, vamos começar, queridos, que cada um de nós chegue mais alguém, que cada um de nós entenda que essa é uma ordem, é uma tarefa de Deus, não é uma tarefa do pastor Elton ou da igreja Aba, não, queridos. Essa é nós obedecer a Deus. Eu estou debaixo dessa mesma ordem. Eu e a Marli estamos debaixo dessa mesma ordem de Deus. Se eu e ela errar, nós vamos ser rejeitados também. Então não vamos, queridos, nos descuidar, vamos aproveitar os tempos que eles são próprios para nós pregar o Evangelho. A necessidade que cada um de nós se levante e que nós não precisamos de teologia, nós precisamos da graça, e a graça já está sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor nos desperta para esses dias, Deus. Há um tempo, Deus, que o Senhor tem preparado para nós desfrutar da tua graça, da tua comunhão, Senhor Jesus, da presença do Senhor. A tua promessa é que se nós o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu oro, Pai, para que o Senhor ajude nós, Pai. Abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, para que nós possamos ouvir e obedecer a tua palavra, para que nós possamos pôr em prática o teu ensino, a tua ordem, os teus mandamentos, Senhor. Que nós não venha negligenciar nenhum deles, Pai, mas que nós possamos cumpri-los todos na risca, Deus. Que o Espírito do Senhor, Pai, nos encha de ousadia, nos encha de autoridade, nos encha de poder, Senhor, para que nós possamos
proclamar a Tua palavra, que nós possa declarar o Teu nome, o Teu reino, o Teu poder, a Tua majestade, Pai. Tu és o único Deus, o único digno de ser adorado, exaltado, honrado, Pai. E nós queremos, Pai, obedecer a Tua voz. Ajuda, Pai, cada um dos nossos irmãos, nos nossos GC, os nossos discípulos, as nossas casas, Pai, elas possam ser uma igreja viva, apostólica, profética, pastoral, que cuida, que se importa, que se preocupa, Pai. Derrama dessa graça, Pai, derrama desse poder, Deus. Nós oramos, Pai, e declaramos isso em o nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos?